Sou Leandra Vieira, aqui da comunidade Coroca. Vou te contar sobre a festividade do Santo Antônio, que acontece aqui, e a relação dela com a história da comunidade, a importância, para surgir a comunidade Coroca, também a festividade aqui. Para contar essa história, vamos conhecer algumas pessoas importantes. Venha comigo. Qual a história para o padroeiro ser Santo Antônio na comunidade Coroca? Bom, o Santo Antônio, ele tornou-se padroeiro daqui da comunidade através de uma necessidade de consagrar a comunidade. Na época era povoado, né? Então, para consagrar como comunidade, tinha de ter um padroeiro. E para chegar até onde nós descobrimos, então a minha tia Conceição, que era a liderança maior, ela começou a mobilizar, começou a se pesquisar como se faria uma comunidade. Então, a partir daí, a gente procurou as outras comunidades para se mobilizar, falar com o padre, né? A princípio, o padre José, ele não foi muito assim de primeiro a aprovar, porque a comunidade pertencia a outra comunidade, como de São Miguel. Então, ele achava que poderia ser uma divisão de comunidade. Mas colocamos as nossas dificuldades para chegar até em São Miguel, e aí a gente continuou. Com uma comissão de padre que veio aí em Tucumã, então lá nós encontramos o Padre Guido, que foi assim, um favorito para nós, né? Ele incentivou, disse que era bom, e que era bom que a gente se mobilizasse para poder se tornar comunidade. Mas, para isso, nós tínhamos que ter um padroeiro. Então, a partir que nós queríamos que fosse comunidade, ia ter que ter a igreja, ia ter que ter as celebrações, mas ia ter que ter o padroeiro. Então, o que é que nós pensamos na época, né? Para a gente ter a nossa comunidade, a nossa igreja, nós logo recorremos ao Santo Antônio, que era o santo do nosso avô. Esse santo vivia num oratório na casa dele, e a gente foi lá, conversou com ele para levar para a igreja para ser o nosso padroeiro. E claro que o nosso avô, que era o nosso avô Anastácio, ele doou para a gente ter ele como padroeiro. Ficou muito feliz, porque a gente levou ele para a igreja, né? Então, nós adotamos o Santo Antônio como padroeiro, porque era o único santo que na época era mais favorável para nós, que já estávamos na comunidade. Então, é por isso que nós adotamos ele como nosso padroeiro. Santo Antônio, ele era um padroeiro do nosso avô, porque o nosso bisavô, ele era um marceneiro, e ele fazia santo para qualquer comunidade que pedisse para ele fazer, ele fazia. Então, ele fez esse santo, né, para o meu avô. Então, o meu avô tinha isso como um tesouro, porque o pai dele que fazia, né, fez, então ele tinha isso como um símbolo muito, muito forte, né? O meu avô, ele era um negro, mas a minha avó, ela era branca, porque ela era portuguesa, né? Então, a partir de todas as histórias de Portugal, com certeza, tive um símbolo dessas devoções de lá, né? Então, meu bisavô era um negro, que era um marceneiro, e a minha avó, ela era portuguesa. Em 84, que nós iniciamos aqui a comunidade de Coroca, as primeiras celebrações eram celebradas por uma equipe de catequese, que a gente fazia um treinamento na região, aí
tirava 5 pessoas para fazer a celebração nas comunidades, do qual eu era um dos participantes, né, que eu fazia as celebrações. Então, todo domingo a gente fazia uma celebração, reunia todo o povo da comunidade, fazia as celebrações, e eu era o dirigente, a Enilde era a cantora, a Lucídia, a Neida, participando nas leituras, né? Então a gente fazia dessa forma. E a mamãe, como era a mais idosa, né, que foi iniciante, ela fazia a organização da equipe. Então era dessa forma que a gente fazia as celebrações aqui na comunidade. Aí, decorrer do tempo, a gente foi mudando, e aí teve outras pessoas que integraram a equipe da catequese. Hoje em dia, novas pessoas que fazem esse serviço. Aí, como nós fazemos a celebração, tinha que ter um padroeiro na comunidade, né? Então foi escolhido um padroeiro, que a minha avó era muito devota desse santo, que é o Santo Antônio, Santo Antônio de Padua. O padre veio, fez a primeira celebração na década mais ou menos de 84, né, quando iniciou a comunidade, e aí teve o padroeiro Santo Antônio, que aí foi feito as festividades junto com o tempo do folclore, né, que é mês de junho. Então a gente levava o santo para outra comunidade, e a outra comunidade trazia encírios fluviais, e do qual a gente chegaria, tinha toda aquela cerimonial de volta na frente da comunidade. Aí depois saía em terra, ia para a igreja, lá fazia a celebração, o padre celebrava a missa. Aí à noite tinha depois da missa tinha as danças folclóricas, né? Que eram as quadrilhas na época, de outras comunidades que vinham participar junto com a gente. Aí a gente fazia todo esse cerimonial todo ano, né? Ali do dia 13 de junho, que era dia de Santo Antônio. Então, para a gente realizar a festa de Santo Antônio, a gente tem que fazer um intercâmbio com as comunidades, não só a comunidade do distrito, que a gente tem um distrito de 7 comunidades, do qual é da região, né? A gente participa de todas elas. Além dessas comunidades, a gente tem que fazer um intercâmbio com outras comunidades de outras regiões para virem participar da nossa festividade, que é a cultura da região, né? Então a gente faz esse intercâmbio, vai nas festas deles para poder virem na festa da gente. Então a gente que inicia as festividades. Então eles vêm na da gente e a gente vai participar na deles conforme é relatado o convite, né? Que faz tudo um convite para quem tem dança, para quem vem participar dos bingos, que é um meio de arrecadar recursos para ter a melhoria nas comunidades. Então a gente faz todos esses intercâmbios para que as pessoas participem mais. Então é muito bom a gente fazer esse intercâmbio, que além que tem a amizade com o povo, né, de outras comunidades, de outras regiões também, e a gente junta esse povo tudo para fazer uma festividade só num período.